Olá! E a gente nesta edição, em mais uma edição do Com a Palavra em 2023, tem o prazer de receber mais um entrevistado aqui, a quem desde já a gente agradece para ti também a audiência, entrevistada nesse caso, a quem a gente agradece primeiro a presença, ter se disposto a vir, a solicitude de vir, a entrevistada desta edição do Com a Palavra, quem a gente tem, reitera, o prazer de receber, é uma deputada reeleita de segundo mandato, ou seja, não é mais estreante na Assembleia, no Legislativo de Alagoas, foi reeleita com 46.120 votos. Temos o prazer de receber a deputada estadual pelo MDB, deputada Cibele Moura. Deputada, bem-vinda. Olá, Felipe, muito obrigada pelo convite. Queria iniciar essa entrevista ali agradecendo, cumprimentando a todos que nos assistem, dizer que é uma alegria poder estar aqui debatendo mais uma vez sobre Alagoas. Prazer é todo nosso, mais uma vez. E a gente começa por um tema, digamos, que é mais factual, por assim dizer, né? É referente ao final da legislatura passada, mas continua, foi um mote mais na virada de ano, mas continuará a ser numa festa que está se aproximando por aí. Está um pouquinho distante ainda, mas já chega, que é o seguinte. A deputada foi relatora de um projeto que trata da questão dos fogos, sobre o qual a gente começa essa entrevista. A senhora, como a gente sempre costuma colocar, viu, gente? Com as entrevistadas, senhora, por respeito, por dever do cargo, que ela assumiu um cargo eletivo de importância. A senhora foi relatora de um projeto, né? De início, que projeto é esse? Bom, é um projeto de lei apresentado lá na Assembleia Legislativa, que eu tive o prazer e a oportunidade de relatar, que diz basicamente o seguinte, que no estado de Alagoas, dentro do nosso estado, ficaria proibido fogos com estampido. E aí, para quem nos assiste e pode estar se perguntando o que é o estampido nada mais é do que aquele barulho, do que quando os fogos vão, estouram e sai aquele barulho que atinge diretamente pessoas idosas, que atinge crianças, autistas, que atinge animais, ou seja, uma série de grupos sofrem muito quando esses fogos são utilizados. Então, esse projeto ele vem para acabar com isso, acabar com esse sofrimento. Já existe no mercado uma opção de fogos sem estampido, então ninguém precisa se preocupar de que os fogos estarão proibidos em Alagoas. Não, o que estará proibido em Alagoas será o estampido, será o barulho, não os fogos. Que justamente a partir daí, ela inclusive já começou a responder isso, mas eu reiteraria. Ou seja, é um projeto de cunho social, sim, né? Ninguém pode dizer, está se preocupando com isso. Há sim uma relevância social nesse projeto. É um projeto extremamente importante, algo que atinge diversos grupos sociais, diversas pessoas. O meu gabinete foi procurado por grupo de protetores de animais, por associação de pessoas autistas, por pais de pessoas autistas, de crianças autistas, por grupos de idosos, pessoas que são atingidas diretamente por esse barulho. E eu digo mais, estou numa entrevista e eu aprendi isso há muito pouco tempo. A nossa sociedade ela vem se adaptando e a gente tem que estar com a cabeça aberta para aprender. Na minha primeira eleição eu usei fogos. Já nessa segunda eu usei apenas um evento. Até que eu fui procurada por um pai de uma criança que me explicou, o Cristiano, a quem eu saldo aqui, que é o pai de uma criança que possui o autismo. E ele me orientou, Sibeli, não utilize mais os fogos de artifício, porque isso é algo que atinge diretamente meu filho. Me mostrou um vídeo do filho dele, como fica. E a partir daquele momento suspendi os fogos e ganhei a eleição. E aí, por que eu estou dizendo que ganhei a eleição? Porque os fogos não foram responsáveis para ter esses votos. Isso é importante dizer, porque vários políticos acreditam que esse barulho é importante e não é. A gente precisa mostrar que o importante, de fato, é cuidar das pessoas. Então, o barulho precisa ser abolido do estado de Alagoas. Ou seja, retirar o estampido, nesse caso, teve um apelo, teve um retorno social, até eleitoral também, que a gente pode interpretar, se for o caso.
Não sei dizer se eleitoral, porque eu confesso a você que eu não pedi o voto do Cristiano. O que eu disse a ele apenas foi que faria esse apelo. E ele, inclusive, acredito eu, que tinha compromisso com outros deputados. Ali a gente tratou apenas desse momento. E eu acredito muito que o apelo eleitoral, ele vem com a soma das ações, com tudo o que a gente faz. O eleitor, ele hoje, até através das entrevistas, do que a gente está fazendo aqui hoje, colocando entrevistas nas redes sociais, essa entrevista eu não tenho dúvida que renderá em outras mídias sociais, e é isso que faz com que o eleitor saiba qual é o parlamentar que de fato atua, qual é o parlamentar que de fato defende as pautas que ele acredita. Então, acredito que é esse o caminho, e foi esse o caminho que eu segui para a reeleição. A propósito ainda disso, foi aprovado, mas a gente sabe que há um trâmite até ser aplicado na prática, que é a regulamentação, a sanção e tudo mais. Isso já foi cumprido, ou seja, esses segmentos já podem comemorar, se for o caso, aí pelo menos ter esse respaldo de que isso já está em vigor em Alagoas? Olha, o projeto ele hoje se encontra pronto e apto para ser votado em plenário. A gente votou ele em todas as comissões, já passou por esse período, ele falta agora ser votado. Como é o início de uma nova legislatura, ele precisa ser desarquivado, medida que farei ainda esse mês, iremos desarquivar o projeto, e ele volta a poder entrar em pauta na Assembleia. Continuarei trabalhando e peço para quem nos assiste me ajudar nisso. A gente precisa pautar esse projeto. E aí, pautando, eu não tenho dúvida que ele será aprovado. E o governador Paulo Dantas, que foi um governador que também não utilizou fogos na sua campanha, não tenho dúvida nenhuma que sancionará o projeto. Tá aí, a propósito, uma boa oportunidade para todos esses segmentos que se mobilizaram em relação a isso, voltarem a se mobilizar para esse esforço da deputada acerca dessa etapa final lá no âmbito do Legislativo. Mas agora, ainda se debruçando sobre essa questão, já que se mostra uma questão realmente de impacto social, como é que vai ficar isso no São João? Afinal de contas, muita gente ainda tem essa concepção de que o importante mesmo é o estampido, por assim dizer, não só a luminosidade e tudo mais. A senhora imagina que haveria resistências na época junina, haveria algo em relação a isso, ou será bem assimilado? Olha, eu acredito que toda mudança social ela não é algo que acontece fácil nem de um dia para a noite. Mas no projeto eu tive o cuidado de fazer uma emenda ao projeto de lei, que a partir do dia que ele for aprovado, contará com um ano para ele poder ser efetivado na prática, para ele começar a valer, para as pessoas poderem se adaptar. Que é o tempo de adaptação para quem comprou esses fogos, para quem tem estoque desses fogos, para quem trabalha com isso. Existem empresas em Alagoas que trabalham com essa produção, então seria o tempo necessário para que essas empresas possam passar a fabricar os fogos sem estampido, para que essa tecnologia chegue no nosso estado. E é bom dizer também que Alagoas não é o único estado que trata desse assunto. Já existem alguns estados da federação onde é proibido. Eu vou dar um exemplo aqui. A capital de São Paulo, a capital do estado de São Paulo, capital, é uma das cidades onde os fogos com estampido já são proibidos. Então a gente está falando da cidade mais populosa do Brasil, uma das maiores cidades do mundo já proibiu. A tendência natural é que se proíbe o estampido e a sociedade ela precisa se adaptar pelo bem geral, pelo bem de quem de fato necessita. Eu confesso que eu gosto muito do São João e até entender essa pauta, eu também gostava de soltar fogos. Só que quando você vê um cachorro sofrendo, quando você vê um idoso passando mal, ou uma criança se sentindo muito mal, aí você retira aquele gostar, aquele achar bonitinho do barulho, e aí você passa a entender as prioridades. Qualquer sociedade tem que ter prioridade. Só para a gente esgotar esse tema, a Assembleia, recentemente a gente teve também uma outra situação que foi noticiada pelo ACTA, que é a possibilidade também garantida pelo Legislativo de Alagoas, que é a produção de remédios para alguns públicos também específicos. Há uma demanda social para isso, com base no canabidiol. A senhora veria uma situação de que o Legislativo de Alagoas, em relação a essas pautas, aparentemente, como a senhora mesmo falou, não se tinha essa ideia, está evoluindo nesse sentido?
Com toda certeza, eu fico bastante feliz em participar de um legislativo que entra nas pautas sociais sem medo. O fator canabidiol é uma dessas pautas. O legislativo entrou fortemente para atender à necessidade de quem mais precisa, fugindo do debate raso, entrando em um debate muito mais profundo, que é a doença das pessoas, que é o tratamento das pessoas. E eu digo aqui em claro e bom som, que eu nunca entendi e nunca entenderei nenhum remédio, seja qual for, que possa ajudar as pessoas a ser proibido. Remédio não tem que ser proibido, remédio tem que chegar a quem precisa. A gente vai para um intervalo, já continua. O Braskem Explica está no ar e hoje vamos falar sobre o que acontece a partir de agora na encosta do Mutange. Com o fim das demolições em dezembro, estão começando as obras de terraplenagem, de construção de um sistema de drenagem e o plantio da cobertura vegetal. Essas obras vão contribuir para a estabilização do terreno e também para ampliar a área verde de Maceió, trazendo mais harmonia no convívio com a cidade. Com previsão de terminar até o final deste ano, os trabalhos acontecem numa área de 350 mil metros quadrados, gerando cerca de 600 novos empregos. E mais de 80 equipamentos de alta tecnologia, além de uma estação meteorológica, fornecem dados para acompanhar a segurança das obras e a estabilização da encosta. Para conhecer outros detalhes das ações nos bairros, acesse braskem.com.br/Alagoas. E a gente volta para este segundo bloco, tendo o prazer de ter como entrevistada aqui nesta edição do Com a Palavra a deputada estadual reeleita Cibele Moura. E ainda falando um pouco dessa questão de trabalho legislativo, produção legislativa, agora nos ateríamos mais especificamente à parlamentar Cibele Moura, um dos 27 assentos do Legislativo de Alagoas. Nesse caso, a senhora foi relatora do projeto, né? Mas com que mais Cibele Moura contribuiu para a sociedade alagoana? Que outros projetos foram apresentados, aprovados ou não? Olha, eu fico muito feliz em poder dizer aqui que sou a deputada que mais apresentou projetos na história de Alagoas. Foram mais de 600 projetos nos últimos 4 anos. E é bom dizer que durante esses últimos 4 anos foi uma legislatura muito difícil, porque quem nos assiste sabe que passamos por uma pandemia, passamos por um momento muito conturbado da nossa história humana, assim dizer. Então, apresentamos mais de 600 projetos, entre indicações e projetos de leis. E tem alguns que eu, particularmente, sempre gosto de destacar. Entre eles, o projeto que garante o absolvente nas escolas para as meninas em situação de vulnerabilidade. Hoje o Estado de Alagoas ele entrega absolvente para essas meninas na rede estadual e esse é um projeto de lei de minha autoria que partiu do meu gabinete. É bom deixar claro aqui para quem nos assiste que pode estar pensando, mas por que o absolvente? Pode ter outras pautas mais importantes. Queria dizer a você que 1 a cada 4 meninas brasileiras, ou seja, 25% das nossas meninas, já deixou de ir à escola, já faltou aula, porque não tinha o absolvente. Isso é um número muito sério, é um dado muito grande. Em um estado como Alagoas, que por muito tempo bateu recorde na evasão escolar, que por muito tempo teve os nossos alunos fora da sala de aula, tudo que a gente possa fazer para colocar esses alunos dentro da sala de aula tem que ser feito. E algo tão simples, inclusive barato para o Estado, que é o absolvente, precisa ser entregue. E fico muito feliz que o Estado de Alagoas entrega e dezenas de prefeituras também seguiram o passo e também começaram a entregar no Estado. E desde que faça o registro, desde que te diga, isso foi mencionado aqui mesmo, no Com a Palavra, pelo então deputado federal eleito Rafael Brito, que foi secretário de Educação, uma das realizações dele à frente da pasta, à frente da secretaria, foi justamente esse projeto daí. Mas aí eu colocaria, primeiramente, uma outra questão, como foi citado também, como foi citado aqui no Jornal do Acta recentemente, no primeiro dia de trabalho, possivelmente já haverá uma concorrência, digamos assim, no bom sentido, porque um deputado recém-eleito,
estreante no Legislativo de Alagoas, que também já tivemos o prazer de ter como entrevistado aqui no Com a Palavra, o delegado Leonan Pinheiro. No primeiro dia de trabalhos já apresentou 180, 160, 180 projetos. E uma outra menção que eu sempre faço, porque eu acho algo interessante para se debater também, de outro parlamentar, também, nesse caso, como a deputada Cibele Moura, reeleito o deputado Cabo Bebeto, que foi o seguinte: quando ele foi entrevistado aqui, ele disse que uma das primeiras colocações que fizeram para ele foi o seguinte: aqui no Legislativo o senhor vai perder mais do que ganhar, ou seja, ter mais projetos não aprovados do que aprovados. Isso já passou também. O que a deputada Cibele Moura tem já dessa questão de experiência? Segundo mandato já é uma experiência também. Claro, a gente entra nesse mandato com muito mais experiência. E quero aproveitar aqui essa pergunta sobre os projetos do delegado Leonan, já me foi feita na rua. Essa é a primeira vez que me fazem entrevista. E queria dizer que toda concorrência, quando ela é boa para o povo de Alagoas, ela é extremamente bem-vinda. Não tenho dúvida nenhuma que a gente vai trabalhar muito junto. Possivelmente projetos de autoria conjunta serão feitos. E essa não será uma concorrência ruim, pelo contrário, será uma concorrência extremamente leal, propositiva para o povo de Alagoas. Eu queria fazer um convite aos demais parlamentares que se unam a gente, que a gente possa ter cada vez mais produção na Assembleia de Alagoas, que a gente possa ter mais engajamento na Assembleia Legislativa para que isso chegue diretamente a quem mais precisa. E nesse segundo mandato, o Bebeto costuma dizer isso, e ele é um amigo pessoal, inclusive, que perde mais do que ganha. Eu tenho uma experiência um pouco mais diferente do deputado Cabo Bebeto. A gente conseguiu aprovar muitas leis, conseguimos aprovar muita coisa, e eu posso dizer com tranquilidade que eu ganhei muito mais do que perdi. A que atribuiria isso? Capacidade de negociação, estar num grupo político, o que seria? Para quem está dentro é difícil dizer. Essa eu deixo para quem acompanha a política externa dizer qual é a habilidade que a gente consegue desenvolver. Muito boa saída. E a propósito, deputada, agora a senhora está num grupo político hegemônico na Assembleia Legislativa. Não seria o caso de ter tentado uma vaga na mesa, alguma coisa assim? Olha, eu acho que eu desempenhei meu papel como deputada estadual muito bem nesse primeiro mandato. E a mesa diretora, ela me tomaria tempo de dedicação à Assembleia. Cada cargo à mesa tem uma função específica. E eu sou uma deputada que gosto muito de estar no interior. Inclusive estava ontem, vou amanhã. Gosto de percorrer as bases, de conversar com as pessoas. Então, não quis participar da composição da mesa para poder ter mais tempo para continuar andando por Alagoas e conversando com as pessoas, que é onde eu acredito que eu atuo melhor. E um outro elemento também, inevitavelmente, de se falar, a questão, esta será a legislatura com uma das maiores participações femininas. Porém, ainda mencionando a mesa, em contraponto a isso, apenas de 10 cargos, apenas 2 mulheres. Isso, enquanto deputada, enquanto alguém que detém a condição feminina, incomoda, indigna, ou não é questão algo a ser questionado? Olha, com sinceridade, eu acredito que quando a gente tiver mais mulheres no parlamento, a gente vai ter mais mulheres na mesa. Então, nesse momento, eu faço um apelo a quem nos assiste. Nas próximas eleições, votem mais mulheres. Dos 27, a gente tem 6. Isso é uma porcentagem muito pequena. Então, quando a gente joga para os 20% da mesa diretora, fica algo muito próximo. Então, a proporção, né? A proporção é muito próxima. Então, esse é um apelo que eu faço à sociedade alagoana. A gente precisa de mais mulheres na Assembleia de Alagoas. Não só mais mulheres, a gente precisa de mais gente que represente as pessoas. A gente precisa de mais negros também. A gente precisa de pessoas que defendam a causa LGBT mais fortemente. A gente precisa ter as pessoas reais, os alagoanos reais. Então, isso é muito importante. Então, eu que defendo muito a mulher, e quem me acompanha sabe disso, é uma das grandes pautas do meu mandato.
mas para a gente poder alcançar esses espaços de poder é muito importante que o alagoano abrace essa causa junto com a gente. A propósito dessa questão, deixa eu sair um pouquinho do roteiro, resgatar uma pergunta antiga, velha mesmo, que já fazia há muito tempo, meio que surrada, mas que eu acho que é pertinente sempre, que questionaria para ti é o seguinte: a que tu atribuirias, e da mesma forma como na pergunta anterior, indigna, não é nada, não é relevante, causa até misericórdia, situações como mulheres que ainda não apenas não votam em mulheres, como votam em homens que mostraram atitudes misóginas, atitudes machistas até. Me refiro aos segmentos mais voltados ao bolsonarismo, que ainda, infelizmente, tem muitas mulheres, sobretudo entre eleitores e apoiadores também. Olha, primeiro que eu defendo muita liberdade. Eu defendo que as mulheres votem em mulheres, mas também defendo que elas sejam livres caso não queiram votar. O primeiro ponto, eu sou uma liberal convicta, defendo muito a liberdade das pessoas. E o segundo ponto, eu acredito muito que o tempo ele vai melhorando as coisas em qualquer sociedade. E quando eu digo a gente, me referindo às mulheres, votamos algo em torno de 100 anos. Em 100 anos já conseguimos ter 6 mulheres entre os 27 deputados. Eu espero que não demore mais 100 anos para a gente alcançar. Mas não tenho dúvida nenhuma que a cada legislatura, devagarinho, e a cada uma que chega, a gente puxa mais uma, e daqui a pouco, eu não quero 100% não, eu quero 50% de mulheres dentro da política, dos espaços de poder. Com certeza, já pela importância das mulheres, do raciocínio, da postura, vai fazer muita diferença, vai ser mais proporcional do que vai superar os 50%, deixa que te diga. Mas ainda a propósito dessa questão de âmbito político, no primeiro mandato a senhora se elegeu por outro partido, por outro segmento, no caso o PSDB, né? Como é que foi essa migração? A que se deveu? Foi impositiva? Foi escolha? Careceu de muita discussão do grupo político? Olha, na política nem todas as nossas decisões elas são tomadas de maneira fácil. Muito pelo contrário, é raro quando a gente toma uma posição de maneira muito facilmente. Mas quando uma posição é tomada, ela precisa ser defendida e você precisa ter muita certeza do que fez. E assim foi quando escolhi fazer essa troca de partido. O PSDB é um partido que respeito muito, admiro sua história. Foi o partido que abriu as portas para que eu pudesse entrar na política, me deixando ser presidente de sua juventude aqui no estado de Alagoas por 2 mandatos consecutivos. Então, eu queria até fazer uma menção honrosa aqui ao grande presidente do PSDB, eterno presidente, Teotônio Vilela, governador Teo Vilela. Foi quem me ajudou a entrar na política, que me deu esse espaço. Mas chegou um determinado momento da política alagoana que a gente precisava tomar posição, que a gente precisava escolher qual lado ia seguir. E eu precisei tomar esse lado. Precisei escolher qual projeto político eu defendia. Se era o projeto que vinha dando certo, que vem dando certo para o estado de Alagoas, o projeto da construção dos hospitais, do Minha Cidade Linda, o projeto que melhorou os índices de violência do estado de Alagoas, ou um outro projeto, ou um projeto que a gente não sabia o que estava por vir. Eu escolhi o projeto que eu já conhecia, que sabia que funcionava para Alagoas, e por isso fui para o MDB, junto com a bancada da Assembleia, para poder defender esse projeto para o estado. A gente vai para mais um intervalo, volta já já. O Braskem Explica está no ar. E hoje vamos falar sobre o que acontece a partir de agora na encosta do Mutange. Com o fim das demolições em dezembro, estão começando as obras de terraplenagem, de construção de um sistema de drenagem e o plantio da cobertura vegetal. Essas obras vão contribuir para a estabilização do terreno e também para ampliar a área verde de Maceió, trazendo mais harmonia no convívio com a cidade. Com previsão de terminar até o final deste ano, os trabalhos acontecem numa área de 350 mil metros quadrados, gerando cerca de 600 novos empregos. E mais de 80 equipamentos de alta tecnologia, além de uma estação meteorológica,
fornecem dados para acompanhar a segurança das obras e a estabilização da encosta. Para conhecer outros detalhes das ações nos bairros, acesse braskem.com.br/Alagoas. E a gente volta com este terceiro e último bloco, né? Como a gente sempre costuma colocar, está acabando, já que, como a gente sempre destaca, são entrevistados que têm conteúdo, de quem a gente gosta de puxar assuntos, né? Instigar às vezes, e isso acontece também com a nossa entrevistada desta edição, a despeito da juventude, a deputada já de segundo mandato, deputada estadual pelo MDB, Cibele Moura. E, a propósito ainda desse âmbito político, a gente acabou o bloco anterior falando dessa questão de a deputada ter saído do PSDB, partido pelo qual se elegeu e ao qual, inclusive, agradeceu aqui, e hoje integra a bancada do MDB. Se me permite instigá-la um pouquinho, a deputada Cibele Moura deu as costas ao PSDB? Não, o PSDB é um partido que, infelizmente, não conseguiu fazer chapa para deputado estadual. O PSDB é um partido que foi para um grupo político diferente do meu lado. E, naquele momento, o PSDB era conduzido por uma pessoa, então, o candidato Rodrigo Cunha, que iria ser candidato a governador e que eu não apoiava. Então, era, no mínimo, estranho continuar pertencendo a um grupo político ao qual eu não iria defender. E no final se mostrou que ele também saiu do PSDB. Então, acabou que o partido ficou nas mãos da deputada Jó Pereira, a quem eu mando um abraço, minha amiga pessoal. E na política é o que eu disse, na política a gente tem que ter, independente até das amizades, a gente tem que ter posição. E a posição que eu defendia, reitero, é a posição do Minha Cidade Linda, do CRIA, a posição do que vinha dando certo para Alagoas. Então, ao partido, pode ser até que alguém ache que eu dei as costas, mas as costas a Alagoas eu não daria nunca. Não sei se a deputada também concordaria com esta colocação. O PSDB hoje, a despeito de toda essa liderança, e uma liderança de uma agora ex-parlamentar, mas alguém que sempre teve um protagonismo muito grande na política de Alagoas, na condição feminina, como foi citado nome citado pela deputada Cibele Moura, ex-deputada Jó Pereira. A despeito de tudo isso, consideração pessoal, não sei se concordam. O PSDB hoje está muito, mas muito menor no cenário político, tanto de Alagoas como nacional, do que já foi e do que até merecia ser. E a que atribui isso? Olha, eu acho que o PSDB é um partido, um dos grandes partidos brasileiros. É um partido que tem uma história como poucos partidos brasileiros têm, e é importante pontuar isso. Até por isso, foi o primeiro partido que entrei, por acreditar na sua ideologia. Mas, de fato, o partido ele não soube se colocar nacionalmente. E é isso que eu atribuo à queda, não a nível apenas alagoano, mas no Brasil como um todo. Ele não soube se colocar como uma oposição efetiva, como uma oposição verdadeira. O partido se dividiu, rachou, e infelizmente a política ela não perdoa. Quando você erra uma vez, você não tem chance de errar a segunda. Ainda nesse âmbito e juntando com um tema que a gente tratou agora há pouquinho, protagonismo feminino na política, eu arguiria agora uma outra questão à deputada Cibele Moura. A deputada é prima de Antônio Moura, não é isso? Sobrinha, perdão. Que foi, né, não necessariamente em cargos eletivos, mas foi protagonista bastante da política, sobretudo municipal aqui. Ele foi o superintendente da SMTT durante muito tempo, fez uma gestão, foi muito entrevistado aqui no Acta também. Além disso, é filha do prefeito de Paripueira, Abraão Moura, que tem uma projeção política muito grande, é um político bem significativo. Essa condição, segundo mandato, a projeção já adquirida, isso aí, essa condição de grupo político que inevitavelmente a gente vê no clã, coloca a deputada Cibele Moura como
virtual ou potencial, ou já no exercício da liderança, do protagonismo político dentro da família? Olha, eu aprendi que política se faz com grupo, política se faz com união. E quem quer ser chefe de um grupo político acaba não tendo um grupo político. Então, dentro do meu grupo político existe igualdade nas opiniões, igualdade nas decisões, para que a gente consiga acertar o máximo possível. E a gente vem acertando na minha eleição, na eleição dos interiores que a gente conseguiu fazer, nos vereadores que fizemos, nos prefeitos que fizemos, e assim a gente vai continuar, sem hierarquia, mas com muito diálogo e muita vontade de acertar. O que é mais preponderante na gestão política, da política, porque tem essa questão também, o perfil da pessoa na gestão de sua carreira política, na gestão das tratativas, negociações e tudo, da deputada Cibele Moura, a preponderância do elemento familiar, partidário ou outro aspecto aí? Olha, o que é mais importante para a gente é a lealdade. Isso partindo do ambiente familiar, e tenho muito orgulho da família que tenho, da família política que tenho, e tem vários atores políticos que escondem a família que tem, que tiram o sobrenome, que não querem dizer, e digo sim, sou filha de Abraão Moura, com muito orgulho, 3 vezes prefeito de Paripoeira, sobrinha de Antônio Moura, com muito orgulho também, e filha de Emanuela Moura, ex-prefeita da Barra de Santo Antônio, nossa candidata novamente na Barra de Santo Antônio. Se tudo correr como esperado, devolveremos a Barra de Santo Antônio ao caminho de desenvolvimento. Então, tenho muito orgulho, sim, de falar de onde vim, de falar das minhas raízes, porque quem votou em mim sabe quem eu sou, sabe que eu não escondo o que penso, que não escondo de onde vim e não escondo para onde quero ir. Então, isso é muito importante. E a propósito disso, também uma outra pergunta recorrente deste entrevistador a vários entrevistados aqui, que é a questão da projeção da votação para projetos futuros. Um deles, o projeto imediato aí no calendário político, eleições municipais de 2024. Isso já está consolidado? Há alguma perspectiva de o nome de Cibele Moura ser colocado em algum projeto para prefeitura, alguma eventualidade? Olha, eu estou muito focada no novo mandato que começou antes de ontem. Nesse mandato que acaba de começar, estamos focados nesse projeto. Mas na política a gente nunca pode dizer nunca. Então, como eu não gosto de mentir para o meu eleitor e não faço isso, queria dizer aos meus eleitores que me assistem que esse não é o foco do momento, que a gente está focando no mandato. Mas se alguma oportunidade surgir, se algum chamamento vier, o nome está sempre à disposição. O que passaria, quais seriam os critérios, os fatores que pesariam nisso daí? Faria uma consulta a algumas lideranças, alguém que apoiou entre esses eleitores? Seria preponderante apenas a decisão do partido, lideranças políticas, caciques, etc. E tal? O que seria determinante numa eventual convocação dessa? Olha, como lhe disse, faço política com muita conversa, com muito diálogo e sem hierarquia. Então, em algum momento, em algum virtual convite, deixando claro que esse convite não aconteceu, então, em algum momento que a gente... Desculpe interrompê-lo, é insistência minha, viu, gente? É insistência minha, do entrevistador. Então, em algum momento que a gente possa querer dar esse passo mais alto, essa conversa ela tem que ser feita com... Eu não consigo falar com os 46 mil alagoanos que votaram em mim, mas tenho que falar com o máximo possível de alagoanos que votaram em mim através de seus vereadores, de seus prefeitos, de todas as lideranças que acompanharam esse nosso projeto, porque a deputada Cibele Moura é um projeto de muita gente. Não é um projeto da Cibele apenas, é um projeto de muita gente, e isso tem que ser amplamente discutido e debatido com essas pessoas. Outro assunto recorrente também e inevitável, perspectivas, esperanças ou apreensões de todos os entrevistados. Isso a gente sempre tem, não é cobrado, é pedido deles, e bem como pediria da deputada Cibele Moura. Neste momento, nessa quadra, por assim dizer, tanto no âmbito estadual quanto no âmbito federal, qual é o sentimento da deputada Cibele Moura? Esperança, apreensão, expectativa, temor? Olha, eu estou muito esperançosa. Eu acho que, falando de Alagoas, o estado de Alagoas tem muito a crescer, continuar o que deu certo.
E quando a gente começa a botar a pedrinha no lugar, é só continuar colocando que a gente chega no final da trilha. Então, acredito que Alagoas é isso. E quanto ao cenário nacional, aqui me entra a expectativa. Expectativa de que a gente consiga, de uma vez por todas, sair dessa polarização, que a gente consiga, de uma vez por todas, voltar a discutir país, voltar a discutir Brasil, em vez de discutir pautas que não nos levam a lugar nenhum, em vez de discutir pautas que não chegam à Dona Maria que está passando fome, ao João que não tem computador na sua escola, a merenda que não chegou na outra escola. A gente precisa discutir essas pautas. Mas, ao mesmo tempo que eu tenho uma expectativa boa quanto a isso, todas as vezes que eu abro a rede social também me aparecem notícias ruins e parecem que nenhum dos dois lados, e aqui vai uma crítica aos dois lados, e é difícil um político querer fazer isso, nenhum dos dois lados está disposto a abrir mão da narrativa política e da guerra ideológica. A gente só vai sair dessa guerra ideológica quando pelo menos um desses lados decidir recuar. Ao meu ver, eu não vejo ninguém querendo recuar, está todo mundo querendo continuar brigando. Está aí uma colocação significativa, forte. E, infelizmente, a gente vai ficando por aqui. Deputada estadual reeleita Cibele Moura, pelo MDB, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço o convite. Queria lhe dizer que quantas vezes for convidada, todas essas vezes farei questão de estar aqui presente. Queria agradecer a todos que nos assistiram até agora, dizer a vocês que é um prazer poder representar Alagoas e a todos que votaram em mim. Mais uma vez, eu não canso de dizer meu muito obrigada. Parabéns. E, como eu disse, né, a gente vai ficando por aqui. E, como sempre, como você sabe, a gente sempre deixa algo para refletir, né? E aí, essa vem digamos, do senso comum, da sabedoria popular. Assim como no xadrez, a força maior está nas damas. Porém, como essa é muito curtinha, fica outra também. Nenhuma liberdade é maior do que a de uma mulher quando ela descobre o poder que ela tem. Até.